Existe uma parte de cada ser humano que permanece oculta, simplesmente porque é negada. É a parte que sente raiva sem motivo, inveja que não admite, prazer em coisas que julga erradas. É o impulso de sabotar o que mais se quer, de destruir o que se ama, de se afastar do que faz bem. Essa parte tem um nome: sombra. Carl Jung identificou isso como o lado obscuro da psique, não o mal absoluto, mas tudo aquilo que foi reprimido para se encaixar na ideia de quem você deveria ser. O problema é simples. O que é reprimido não desaparece. Continua operando nos bastidores, distorcendo escolhas, sabotando relações, corroendo a autenticidade. A sombra age quando se ignora. Quanto mais é evitada, mais força ganha. E enquanto não é reconhecida, ela dita o rumo da vida, sem que a pessoa perceba. Encarar essa verdade é desconfortável, mas não existe libertação sem confronto. E não há crescimento real sem encarar o que foi jogado para o escuro. Arquétipos são estruturas universais da psique humana. Jung os definiu como padrões herdados que moldam a forma como pensamos, sentimos e agimos. Eles não são ideias conscientes, mas forças inconscientes que influenciam a maneira como percebemos o mundo e a nós mesmos. Estão presentes em mitos, religiões, filmes, sonhos, sempre repetindo os mesmos papéis: o herói, o sábio, a mãe, o rebelde, o inocente. São expressões da condição humana que aparecem sob diferentes máscaras em todas as culturas. Mas entre essas figuras, existe uma que ninguém quer encarar: a sombra. Enquanto outros arquétipos oferecem admiração ou segurança, a sombra confronta. Ela revela o que foi reprimido, o que foi excluído para que a personalidade social pudesse existir. Não é um vilão externo, é a parte interna que carrega os traços rejeitados, e por isso tem o poder de nos dominar quando não é compreendida. Ignorar a sombra não é sinal de força, é o começo da fraqueza. A sombra é tudo aquilo que foi excluído da identidade consciente. São pensamentos, emoções, impulsos e traços que foram considerados inaceitáveis pela família, pela cultura, pela religião ou por regras internas que se formaram cedo demais. Não se trata apenas de coisas ruins. Às vezes, o que foi reprimido é a capacidade de dizer não, o desejo de se destacar ou até a própria sexualidade. Tudo que não se encaixava no que se esperava da pessoa foi jogado para o inconsciente. A sombra existe porque, para sobreviver socialmente, o ser humano aprende a se adaptar. Só que essa adaptação tem um custo: o sacrifício da totalidade. O ego constrói uma máscara, a persona, para se apresentar ao mundo. Mas tudo que não cabe nessa máscara não desaparece. Vai para o porão da mente. E quanto mais reprimida, mais densa e perigosa essa energia se torna. A sombra não é criada, ela é revelada. Está ali desde o início, esperando o momento certo para se manifestar, ou ser integrada. A sombra não bate na porta. Ela entra silenciosa, e quando se percebe sua presença, ela já está no controle. Ela se manifesta nas projeções, quando alguém irrita demais, mas o que incomoda é um traço reprimido em si mesmo. Aparece nas reações desproporcionais, onde uma crítica vira ataque, ou um erro vira catástrofe. Surge nas escolhas que sabotam o próprio progresso, como se houvesse prazer em falhar, ou necessidade de se punir. Também vive nos pensamentos que causam vergonha, nas fantasias que se tenta negar, nos julgamentos automáticos. A sombra age quando se reprime um sentimento e ele explode em outro contexto, fora de controle. Está nos ciúmes sufocantes, no orgulho cego, no medo disfarçado de razão. A verdade é brutal. Quanto mais a sombra é ignorada, mais ela domina. Ela guia comportamentos, rompe relações, sabota conquistas.
não é o oposto do que se é o que foi recusado, e por isso é a parte mais perigosa da alma. Ignorar a sombra é como viver com um inimigo dentro de casa, fingindo que ele não está lá. O que não é reconhecido se torna inconsciente, e tudo o que é inconsciente governa. A sombra não precisa da sua permissão para agir. Se for ignorada, ela se infiltra nas decisões, nos relacionamentos, nos impulsos. O resultado? Repetição de padrões destrutivos, sabotagem silenciosa, insatisfação crônica, vida fragmentada. Encarar a sombra não é opcional para quem busca amadurecimento real. É pré-requisito, porque enquanto ela for negada, tudo que a pessoa constrói permanece instável. Viver sem integrar a sombra é como montar uma imagem falsa de si mesmo e esperar que ela sustente uma vida inteira. Não sustenta. O confronto com essa parte esquecida é duro, exige honestidade brutal, mas é nesse confronto que começa a libertação. Porque a verdadeira força não está em ser bom, está em conhecer e governar os próprios extremos. Todos nós precisamos enfrentar isso, e fazer o trabalho de sombra não é uma teoria. É prática, exposição e desconforto real. O primeiro passo é a observação brutal de si mesmo. O que mais incomoda nos outros? Quais comportamentos você critica com raiva desproporcional? Quais emoções você tenta enterrar? Essas perguntas revelam os rastros da sombra. Ela se mostra nos gatilhos. E os gatilhos são portas para dentro. Escrever é uma ferramenta poderosa. Um diário sem filtros, onde se permite pensar o impensável. Sentir o que não se admite. Também é essencial aprender a identificar a persona, a máscara social. Quanto mais idealizada, mais ela esconde. O contraste entre quem se mostra e quem se é no íntimo revela o que foi rejeitado. Integrar a sombra é parar de mentir para si mesmo. É admitir que você sente raiva, inveja, orgulho, desejo de controle, que você já quis machucar, dominar, vencer a qualquer custo, e que isso também faz parte de quem você é. A maioria finge que essas partes não existem, paga caro por isso, vira refém do que esconde. Você não se liberta da sombra tentando ser melhor, se liberta assumindo que ela está em você e decidindo o que fazer com ela. Raiva não some, mas pode virar coragem. Inveja pode virar ambição. O que te sabota hoje pode ser exatamente o que te faria vencer, se canalizado com consciência. Integrar não é aceitar tudo, é assumir o controle. É parar de agir como vítima dos próprios impulsos. Quem não encara a sombra vive reagindo, fugindo, sabotando. Quem encara, escolhe. A verdadeira força não é ser luz, é saber usar a própria escuridão como ferramenta. A sombra é parte do que sustenta a psique. Não é desvio, nem exceção, é estrutura. Ela contém tudo o que foi deixado para trás no processo de adaptação, impulsos, ideias, imagens, desejos que não puderam existir à luz da consciência, e ainda assim seguem agindo, sempre encontrando caminho. Esse material reprimido interfere nas escolhas, molda os relacionamentos, distorce a percepção de si e dos outros. A sombra sustenta o conflito interno, o ruído de fundo constante, a sensação de que há algo mal resolvido mesmo quando tudo parece certo. Ela age mesmo quando não é nomeada. Confrontá-la não exige método, exige disposição para ver com clareza o que estava sendo evitado. A integração não acontece em um momento específico. Ela se constrói no silêncio da autoobservação contínua, sem justificativas, sem narrativa de redenção. Esse é o trabalho. Nenhum efeito especial, nenhuma promessa de alívio, só a chance de viver com mais precisão.